Glória a Deus, gente. Mari está aqui. Mari é uma grande amiga que Deus me presenteou. E para mim é um privilégio poder trazê-la aqui para falar um pouquinho para vocês. Então eu gostaria que você estendesse a sua mão. Nós vamos orar por ela para que Deus use a vida dela, né? E que Ele diga aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da Mariana. Obrigada, Senhor, pela viagem que ela, o Weber e os seus filhos fizeram ontem. Obrigada porque o Senhor os trouxe em paz. E obrigado, Deus, por essa família linda que tem buscado a Tua vontade, que tem buscado viver a Tua palavra e que tem servido ao Senhor com tanta alegria, com tanto zelo e com tanta integridade. Que o Senhor, ó Deus, assim como já ministrou na vida da Mariana nesses dias, o Senhor possa ministrar sobre nós hoje a Tua palavra. Que não seja, ó Deus, aquilo que nós gostamos de ouvir, mas que seja aquilo que nós precisamos ouvir para sermos semelhantes a Jesus e para que nós possamos revelar a Tua glória, o Teu reino nesse tempo, neste lugar. Que o Senhor a use, ó Pai, de forma tremenda, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Eu estou aqui hoje com muita alegria. É um prazer estar aqui. Como é gostoso a gente estar reunido com a igreja do Senhor, né? A gente se sente em casa, mesmo fora de casa. Isso é uma das belezas de fazer parte do povo de Deus. E eu louvo ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida da Keila, do pastor Juan, que têm sido verdadeiros instrumentos de Deus para o crescimento do reino dele aqui na terra. E que Deus possa falar aos nossos corações essa manhã, essa noite. Ainda estou de manhã. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre um assunto que nós temos falado muito, acho que em vários grupos, em várias instituições, mas nós falamos de uma forma especial, que é a identidade. A nossa identidade é um assunto que está na moda, mas quando nós, servas de Deus, servos e servas de Deus, falamos sobre isso, tem um peso diferente, porque a nossa base é a palavra de Deus. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque tudo que nós fazemos, nossa fé como um todo, precisa ser baseada na palavra de Deus. E por que nós precisamos falar tanto sobre identidade, né? Por que esse assunto é tão caro para a igreja? Primeiro porque nós precisamos saber quem somos para que a gente possa caminhar com sabedoria, né? Para que a gente possa desfrutar da confiança do Senhor. Quando nós sabemos quem somos, quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, nós temos condições de desfrutar dessa vida com mais plenitude, né? A gente tem condição de ser plenamente satisfeita nele. O Senhor é suficiente para nós. E também porque lá no Éden, a nossa identidade foi manchada. O pecado, ele distorce a nossa identidade. E por causa do pecado, por causa da queda que aconteceu lá no Éden, nós temos uma visão distorcida da nossa identidade. Hoje nós não sabemos quem somos, não sabemos quem é o nosso Deus, e a gente vive numa crise de identidade, só que o problema é que quando nós não sabemos quem somos e quem é o nosso Deus, nós não temos condições de caminhar com sabedoria e desfrutar da confiança que nós precisamos depositar nele. E a gente anda sempre meio perdida. E é por isso que nós precisamos disso. E, obviamente, nós vamos recorrer à palavra de Deus para tentar entender um pouquinho mais sobre isso, né? Como que nós podemos viver a nossa identidade, a nossa feminilidade, sem os limites impostos pela sociedade? E principalmente dentro dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Vamos tentar responder isso hoje, né? Passeando um pouco pelo texto bíblico, tentando entender como que a gente chegou num mundo tão caótico, né? Como que a gente chegou tão longe, distorcendo tanto o ensinamento da palavra de Deus. E para a gente começar, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1. O capítulo 1 de Romanos, especialmente, é um tratado que Paulo escreveu, né, bem complexo, mas muito bonito, rico em informação para nós. Com a graça de Deus, nós vamos tentar entender um pouquinho daquilo que Paulo estava escrevendo para os gentios, né, para o povo romano.
E nós vamos ler o capítulo 1 de Romanos a partir do versículo 16. A gente vai ler até o versículo 27, 28. A gente não vai ler tudo de uma vez, mas a gente vai ler aos pouquinhos. E eu quero que vocês me acompanhem. Porque esse capítulo ele é muito rico em nos chamar a atenção para entender como que Deus fez as coisas e como que a gente complicou tudo. Então, antes da gente voltar lá no comecinho da história, que é onde eu quero chegar, nós vamos começar por aqui. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho? Quando a Bíblia fala aqui da justiça de Deus sendo manifesta pelo Evangelho, é importante a gente entender que essa justiça não é a nossa justiça, né? Não é aquilo que nós chamamos de justiça, mas é a justiça que revela o caráter de Deus, aquele poder justificador que olhou para nós, pecadores, perdidos, pessoas sem qualquer perspectiva e nos declarou limpas. Nos declarou sem pecados. Essa é a justiça de Deus, ela não combina com a nossa. E dessa justiça que Paulo está falando aqui, essa justiça ela é manifesta no Evangelho, né? Porque o Evangelho é essa boa nova, essa boa notícia, essa verdade que nos traz liberdade e vem do alto, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Se a gente parar para pensar, morto não tem vontade. A gente sozinho não consegue chegar até Deus e pedir, né, misericórdia e pedir que sejamos resgatados. A gente não tem força para isso. Quando nós pecamos, nós morremos, né? Essa sentença dada lá no Éden, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E essa é a beleza da justiça de Deus manifesta no Evangelho. O Evangelho vem mostrar que existe um Deus que Ele olhou para nós, mortos, e nos deu vida. Isso veio do alto, não veio de nós, não tem como vir de nós. E é por isso que aqui Paulo vai dizer, o justo viverá por fé, porque nós só podemos viver por fé, não tem outro jeito do justo viver, não é verdade? E aí ele continua, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja só, aquilo que Deus quer que nós conheçamos, aquilo que Ele permite que seja revelado, Ele mesmo revela para nós. O que o homem faz, o que nós fazemos é o seguinte, nós olhamos para a criação. Não tem como, a gente pode até ter pessoas que falam, eu olho para o mundo e não consigo ver Deus, não consigo ver como que pode existir um Deus, né? Tanta miséria, tanto sofrimento, tanta coisa ruim. Mas aqui nós lemos na Bíblia que Deus, Ele se revela. A natureza criada, ela mostra Deus. Deus, Ele se revela. Aquilo que Deus nos permite conhecer sobre Ele, Ele mesmo revela para nós. Mas o que o homem faz é quando ele começa a observar isso, ele não simplesmente ignora, ele sufoca essa verdade. Porque o homem, longe de Deus, ele não suporta a verdade de quem o Senhor é. Apenas pessoas salvas, alcançadas pela graça de Deus, têm condições de olhar isso. E a gente vai ver isso porque se a gente continua aqui no texto, a gente vai ver lá no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não existem inocentes diante de Deus. Não existem inocentes. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha só, os atributos de Deus, eles são percebidos na natureza. Não existe como uma pessoa falar, eu não sabia. Deus, ele se revela. Se houver percepção, se olharmos com cuidado, nós vemos.
Deus, ele se revela. Não existe inocentes diante de Deus. Mas se nós temos o conhecimento de Deus, a única coisa que nos resta fazer é glorificá-lo. Isso parece ser muito natural antes da queda. Mas depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, o homem já não vê isso com tanta naturalidade. Ele olha, mas não enxerga. E quando ele começa a enxergar, ele abafa isso. Ele está cego pelo pecado. Com o pecado, nós não conseguimos olhar naturalmente para a natureza divina de Deus. Tá? Então, vamos acompanhar aqui mais um pouquinho para a gente, porque a gente vai precisar desse raciocínio para a gente entender lá na frente melhor sobre a nossa identidade. Deus precisou mandar Cristo para abrir os nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar o Criador e sustentador de todas as coisas. E aí existe uma coisa muito bonita, se nós conseguimos ver que Deus é o sustentador, é o Criador e sustentador de todas as coisas, se você consegue ter esse raciocínio, precisa ter muita humildade no nosso coração, porque se nós podemos fazer isso é porque Deus nos revelou. Nós não podemos fazer isso sem Ele. Nós não podemos fazer isso se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, não tirar a cegueira do nosso coração. E se nós podemos perceber Deus como Criador e sustentador de todas as coisas, nós podemos perceber o agir de Deus em nós. Isso é o Espírito Santo moldando nossa mente. Tem que gerar humildade no nosso coração, porque a nossa natureza caída nos leva para bem longe disso. Nos leva para o livre pensamento, para a liberdade de pensar o que eu quero, fazer o que eu quero. E não para concentrar o meu olhar no Criador de todas as coisas. Vamos terminar até o versículo 28 para a gente concluir esse raciocínio. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Só uma paradinha aqui. Vocês percebem que aquele homem que está em pecado, ele se diz ser sábio, mas a Bíblia diz que ele é louco. Nós podemos ver isso nos nossos dias, não apenas nos nossos dias, desde que a humanidade existe, homens que se dizem sábios, são na verdade loucos no seu próprio raciocínio, mudam a glória de Deus. O raciocínio é tão comprometido que eles não conseguem enxergar a verdade, mas acreditam que são sábios. Imagine vocês, Deus criou todas as coisas, mas os homens acham mais fácil acreditar que o nada criou todas as coisas. Que do nada, um mundo com tanta diversidade, tanta beleza, existiu do nada. Ou então, talvez, de uma força impessoal. Como que algo impessoal vai criar pessoalidade? É o contrário. Não faz sentido. Esse raciocínio nulo, assim como tantos outros que nós vemos, são parte de corações que estão longe do Senhor. E é por isso que quando nós não conhecemos o Evangelho, nós não estamos num estado de neutralidade diante de Deus. Não existe em cima do muro. Se nós não estamos com o Senhor, se nós não acreditamos no seu poder criador, nós estamos colocando nossa fé no diabo. Isso é muito importante, porque agora parece que vai mudar de assunto. Paulo parece que agora muda de assunto, mas na verdade, olha só, as consequências de nós reduzirmos Deus para caber dentro da nossa caixinha. Lá no versículo 24, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição
do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Parece que aqui Paulo para e ele vai falar agora que dessa distorção da sexualidade. Mas, na verdade, quando nós negamos o Criador, quando nós negamos Deus, nós negamos a verdade sobre Ele e negamos a verdade sobre quem Ele é e sobre toda a criação. Porque se Ele é o Criador de todas as coisas, toda a verdade tem que estar submissa a Ele. Não existe outra forma. Qualquer verdade, ela só pode ser verdade se estiver submissa à verdade de Deus. E se nós negamos o nosso Criador, nós negamos a nós mesmos como criação dele. Nós negamos a nossa natureza, a nossa identidade. Nós negamos a nossa identidade biológica. Porque é a criação do Senhor. Se nós negamos o Criador, nós negamos a sua criatura. Então percebam como que isso é tão venenoso. Como que o pecado ele é tão destrutivo. Quando nós sufocamos a verdade de Deus, sufocamos a verdade sobre nós, nós estamos causando destruição àquilo que Deus criou. Nós precisamos entender qual é a nossa vocação, qual é a nossa identidade, quem nós somos. E não existe forma de nós definirmos a nossa identidade sem que esteja atrelado ao nosso Criador. E aí eu queria que a gente desse uma olhada lá no livro de Gênesis, onde tudo começou. Porque agora, sabendo que o homem tenta sufocar a verdade de Deus, que nós precisamos do Senhor para conseguir enxergar a verdade, nós vamos tentar entender, então, o que aconteceu. E lá no livro de Gênesis, a gente vai dar uma passeada por alguns versículos. Eu não vou ler todos, porque a gente não vou conseguir ler tudo, mas a gente vai falar um pouquinho, vai dar uma passeada aí. Lá no capítulo 1, Deus cria todas as coisas. Deus começa a criação, né? E Ele vai criar o homem e a mulher. E é muito interessante, lá no versículo, depois do versículo 26, né? A Bíblia vai falar da criação do homem e da mulher. Deus, Ele vai dar ao homem e à mulher a responsabilidade de dominar essa criação. Homem e mulher foram criados nas primícias da criação. Então, eles recebem essa função de dominar a criação que Deus fez. E dessa criação, dessa natureza, retirar o seu próprio alimento. Né? A gente vê já aí Deus estabelecendo o trabalho, logo no comecinho, logo na criação, antes da queda. É importante a gente lembrar. O trabalho foi estabelecido antes da queda e nós vemos que Deus estabeleceu a função do trabalho para o homem e para a mulher. Isso está aqui no livro de Gênesis. Lá no primeiro capítulo, vocês vão ali do versículo 26 até o finalzinho, a gente vai ver isso. Homem e mulher foram criados em igual valor diante de Deus. Mas é interessante que quando Deus vai criar a mulher, antes dele criar a mulher, ele vai pedir a Adão, você vai passear por esse jardim, pela criação, e você vai dar nome às coisas. Né? A gente vê isso lá no capítulo 2. Eu vou ler para vocês um pouquinho desse texto, a partir do versículo 18, lá do capítulo 2 de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. E para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus aqui inicia o processo para criar a mulher. E é interessante esses termos que Deus usa aqui, que nós precisamos entender exatamente o que é. O que é uma auxiliadora?
uma auxiliadora idônea. E por que nós precisamos saber disso? O diabo ele não inventa nada, ele distorce tudo que Deus criou. E não seria diferente. Nós temos vivido num mundo que distorce completamente aquilo que Deus fez perfeito. Então, nós precisamos entender o que Deus fez perfeito para a gente entender onde é que está o problema de verdade. Tem alguma coisa que não está dando certo, parece que tem hora que a conta não fecha quando a gente olha para o mundo que a gente vive. E é por isso que nós precisamos entender isso aqui. Esse termo auxiliador aqui, ele é muito estratégico, ele é muito importante, porque esse termo é o mesmo termo que Deus usa ao longo da palavra de Deus. Nós vemos que é usado para se referir a Deus quando vem em auxílio do seu povo. É o mesmo termo quando Deus se refere, quando a gente vê aqui a mulher auxiliadora do seu esposo. E ele não tem nada a ver com a inferioridade da mulher. Ele está muito mais ligado à inadequação do homem, que precisava de uma auxiliadora. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Não é porque a mulher vai ser criada de uma forma inferior. A Bíblia nunca nos deu espaço para pensarmos qualquer tipo de coisa. Nada, sempre que você ver alguém falando que a Bíblia trata a mulher de forma inferior, pode estudar que você vai descobrir que isso está errado. Isso nunca foi... Deus nunca deu essa possibilidade para nós. E a gente vê também que Deus, quando Ele cria homem e mulher, e Ele dá papéis. A gente vai ver mais para frente, papéis diferentes para eles. Tanto que deu corpos diferentes também para homem e mulher. Né? E a gente vai ver que esse termo idônea, ele assume uma relação de complementaridade, onde o homem ele vai acrescentar à mulher aquilo que lhe falta e vice-versa. A mulher vai acrescentar ao homem aquilo que lhe falta. Eles vão se completar. Isso tem a ver com a idônea. Agora, presta atenção ao fato de que esses acontecimentos, a gente até agora não chegou na queda. Então, a realidade do trabalho, a mulher sendo auxiliadora do seu marido, não são resultados da queda, como muita gente quer erroneamente interpretar a palavra de Deus, como se isso fosse uma coisa ruim que veio por causa do pecado. De forma alguma. É uma coisa boa, criada por Deus, perfeitamente criada por Deus para o nosso bem. E a gente vai continuar aí na nossa leitura para a gente perceber isso. A gente vai ver como que Deus fez um plano muito perfeito para nós. E a gente sabe que a ordem dessa criação importa. O fato de Deus criar primeiro o homem, depois mulher, isso não foi ao acaso. Lá em Timóteo, Paulo vai falar, né, que o homem ele vai ser autoridade na sua casa, né, ele é o cabeça da sua casa, porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Não é por acaso. Não é por uma questão cultural que o homem era autoridade, não. É por uma questão teológica. Foi assim que Deus desenhou para ser. Certo? Mas então por que deu tudo errado? Parece ter dado tudo errado, ou tanta coisa parece que saiu dos eixos. Tudo começou, vocês já sabem a resposta, com o pecado. E eu quero que, para a gente começar aí agora para o capítulo 3, que é o foco que eu quero que a gente leia essa noite, eu quero que vocês coloquem uma coisa na mente, para nunca esquecer e nunca se deixarem ser enganadas. O grande problema da humanidade é o pecado, não é o homem. O grande problema da humanidade é o pecado, não é o homem. Nós, como mulheres, muitas vezes vamos ouvir o contrário. Nós, mulheres, vamos ouvir de outras mulheres que o homem é o problema de todas as coisas. O pecado é a origem de todo o mal. E nós precisamos guardar isso no coração, porque nós somos tão suscetíveis ao pecado quanto homens. Nós pecamos, assim como homens pecam. Gravem isso no coração, porque o pecado, ele destrói. Nós precisamos aprender a odiar o pecado. Isso é uma coisa muito séria. A gente precisa chegar ao ponto de odiar o pecado, porque ele destrói a nossa vida. E a gente vai ver isso lá em Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Presta atenção nesse texto. Daqui a pouco a gente vai ler o versículo 6. Nas poucas palavras que a serpente falou para Eva, nesse momento, a serpente, ela presumiu que Deus pode mentir. Não, é certo que vocês não morrerão, né? Deus falou que ia morrer. A serpente disse: Deus pode mentir. Deus disse a Eva que... Deus não. A serpente presumiu para Eva que Deus tem motivações ocultas. Não, na verdade, não é isso. É porque se vocês comerem, seus olhos vão se abrir. E a serpente reduz Deus. Reduz de uma forma tão pequena que ela presume que ele tem medo da competição. Porque quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, presta atenção, no discurso tão pequeno, o diabo nos ensinou que Deus pode mentir, que ele tem motivações ocultas, o que ele fala não é bem isso, e que ele tem medo de competição. Mas sabe qual foi o pior problema? Pior não, tão destrutivo quanto. O grande problema é que nós aprendemos direitinho. A gente aprendeu direitinho. Nós mentimos para mostrar o que nós somos ou o que nós não somos. Nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas com motivações pecaminosas. E nós não é incomum nós queremos competir com Deus. A gente quer ser igual a Ele. A gente quer dizer que a gente sabe o que é melhor para a gente. Eu sei o que é melhor. Confia no seu coração, confia, faz o que seu coração manda. Meu corpo, minhas regras. A gente brinca de ser Deus. A gente aprendeu com a serpente. A serpente distorceu a imagem de Deus e nós, frequentemente, temos feito a mesma coisa. Reduzimos quem é o nosso Deus. Se vocês pararem para observar, quando a serpente chega para Eva e fala assim, foi isso mesmo que Deus falou, que você não pode comer de nenhuma fruta do jardim, o diabo já chega, né? Não pode comer nada, já chega piorando a situação. Eva, ela já se mostra um pouco balançada, porque ela fala assim, não, a gente pode comer das frutas do jardim, só aquela árvore que está lá no meio do jardim é que Deus falou, você não pode comer nem tocar. Só que em momento nenhum Deus falou que ela não podia tocar na fruta. Deus falou que não podia comer. Aí a gente vê que talvez Eva já estava meio balançada com a serpente chegando e questionando. Acho que ela já estava começando a pensar, será que parece que tem uma coisa diferente aqui? E eu estou gostando disso. E aí lá no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva tomou uma decisão muito ruim. Deixa eu só colocar aqui meu papel na ordem. Eva tomou uma decisão muito ruim, baseada na estética, no prazer e na gratificação intelectual. A gente vê lá, no versículo 6 isso, né? Na estética, ela viu que a árvore era boa para se comer. Devia ser muito bonita, né? Devia ser uma fruta muito bonita. No prazer, a fruta era agradável aos olhos e desejável, né? Agradável aos olhos e árvore desejável para se obter entendimento. Então, ela viu tudo o que ela podia ganhar. E quantas vezes nós tomamos nossas decisões baseadas nas mesmas coisas? No prazer, na gratificação intelectual que
pode prometer para a gente, na estética. Quantas decisões nós temos tomado dessa mesma forma? Minhas irmãs, o pecado é a nossa declaração de autonomia. É a declaração da nossa falta de confiança em Deus. É a nossa declaração de desprezo por Deus e pela sua lei. O pecado, ele é nojento. Ele nos destrói. Foi assim que Eva caiu. Foi assim que nós caímos. Quando Deus criou o casamento, eu não vou falar aqui para casadas, eu vou falar para mulheres, né? A Bíblia, ela é para todas nós. E é importante que todas nós entendamos isso. Quando Deus criou o casamento, Ele criou o casamento para espelhar o seu relacionamento com o seu povo. Deus não criou o casamento e depois pensou, que ótima ideia, vou usar o casamento para fazer uma analogia, né, ao meu relacionamento com o meu povo. Não, Ele criou especificamente com esse propósito. Deus criou o casamento para espelhar o relacionamento dele, de Cristo com a sua igreja, dele com o seu povo. E baseado exatamente nesse relacionamento dele com o seu povo, ele estabeleceu os papéis de homem e de mulher, que é exatamente como funciona ele com o seu povo, Cristo com a sua igreja. Deus criou tudo com perfeição. Mais uma vez, quem destruiu foi o pecado. E aí nós vamos ver, quando nós caminhamos pelos livros da Bíblia, pela história da Bíblia, né, pela história da redenção, nós encontramos Deus cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, sendo misericordioso com o seu povo. Jesus se sacrificando pelo seu povo, mostrando como o homem deve fazer com a sua esposa. E da mesma forma nós vemos uma igreja que se submete ao seu cabeça, ao Cristo. O esposo por meio desses modelos que Deus nos dá, a gente consegue perceber que o esposo é aquele que protege, que provê o sustento, que dá a vida pela sua esposa, que a ama de forma incondicional, se sacrifica por ela. E da mesma forma, a sua esposa é auxiliadora, uma auxiliadora idônea, cooperadora, que respeita a sua liderança, que entende que é o seu esposo que responde pela sua família diante de Deus. Deus pede, quando precisa prestar contas, ele vai ao marido. Deus chamou Adão para pedir, para prestar contas, por que você comeu a fruta? Mas quem foi que teve a iniciativa? Foi Eva. Mas olha só que impressionante, como nós vemos, como nada é sem propósito. Deus chama Adão para prestar contas do que tinha acontecido na sua casa. Mas foi com quem que a serpente falou? Com Eva. Não se enganem, não foi uma coincidência. Até o diabo conhece o padrão que Deus estabeleceu. E ele tenta ferir isso desde o início. Ele já começou ele não foi no cabeça, ele foi na esposa. Até o diabo sabe como que Deus estabeleceu as coisas. E é assim que ele tenta destruir. Bom, mas então, por que o homem foi escolhido para ser o líder da casa? É interessante, um questionamento que parece tão desnecessário, mas ele tem sido feito muito. Isso é muito relevante, essa pergunta. E que, se a gente parar para olhar, não existe nenhuma instituição que funcione sem liderança. Qualquer instituição, qualquer grupo, para andar, precisa de uma liderança. A gente pode olhar na igreja, na família, nas escolas, nas empresas. Para existir um processo, para ele dar certo, você precisa de uma liderança. E essa pessoa que lidera é a mais importante do grupo? Não. Ela tem um papel diferente. É simplesmente isso. E se você é um líder, você sabe como que é precioso para um líder ter os seus liderados caminhando junto. Ouvir os seus liderados. O líder não é aquele que toma decisão sozinho, que resolve tudo sozinho. Ele faz tudo em parceria, porque, afinal de contas, está todo mundo caminhando junto para o mesmo lugar. Na família não é diferente. Homem e mulher estão juntos, em prol de uma mesma causa. Não é verdade? E não é difícil de entender. Na verdade, não tem nada de complicado nisso. Mas o pecado, ele complica bastante as coisas. Faz isso parecer um monstro. Mas quando nós aplicamos perfeitamente aquilo que Deus estabeleceu, isso dá certo.
Ah, então nunca vai dar errado, nunca vai ter nenhum problema? Claro que vai. Nós estamos no mundo caído. Nós somos pecadores. Nós não podemos nos iludir achando que a gente vive num mundo perfeito. Nós não vivemos num mundo perfeito. Mas a forma como Deus estabeleceu é a forma correta. É a forma onde as coisas podem acontecer da forma mais leve possível para nós. E quando Adão e Eva, eles pecam, eles resolvem tirar a sua confiança de Deus e colocar no diabo, lá no Éden. Literalmente, quando eles fazem isso, o pecado entra no mundo, existem consequências para nós. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 3 as consequências. O que aconteceu? Quais foram as consequências do pecado? Nessa relação especificamente, nos papéis de homem e mulher. A partir do versículo 16, a gente consegue ver. Deus primeiro dá a sentença para a própria serpente, né? E depois ele dá a sentença ao homem e à mulher. E é interessante quando a gente olha que agora que o homem se rebelou contra Deus, Deus vai dizer o que vai acontecer. Deus não está fazendo isso, Ele está dizendo o que aconteceu, o que o pecado fez. E o que o pecado fez? Deixa eu ler a partir do versículo 16 para a gente se antenar aqui. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Primeiro, Deus diz à mulher: olha, você vai, com muitas dores, você vai dar à luz filhos. E aqui, quando Deus está falando das dores da maternidade, né, das dores de parto, essas dores elas não se limitam ao parto em si, mas à maternidade como um todo. Né, da própria dor da maternidade, né, do educar filhos, de criar filhos, de uma forma geral. O homem agora vai ter que lidar com uma terra amaldiçoada, cheia de ervas daninhas. Antes era mais fácil trabalhar. Né, agora se tornou pesado, um trabalho que exige suor do rosto. Um trabalho muito maior. Mas não foi só isso. Deus diz à mulher que o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Aquela mulher que deveria ser uma liderança, que deveria ser uma auxiliadora do seu marido, agora ela vai querer dominá-lo. Agora ela vai querer mandar no lugar dele. O seu desejo será para o seu marido. Agora ela mesma quer se tornar a líder, quer tomar a posição do seu marido. E o marido, o versículo completo diz, né? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Aquele que devia ser o provedor. Aquele líder que deveria prover e amar abundantemente a sua esposa, agora ele vai abusar da sua posição de autoridade. Isso é o que o pecado fez. Era para ser perfeito. Era para ser bonito. E sempre que nós obedecemos a palavra de Deus, nós podemos desfrutar disso, mas o pecado, ele amaldiçoou essa relação que era tão bonita. Ambos querendo trocar de papel ou abusar do seu papel, ir além, pecaminosamente além. É por isso que nós precisamos entender que o grande problema da humanidade, o problema das nossas famílias, o problema dos nossos casamentos, não é o homem, é o pecado. Quando homens e mulheres se recusam a aceitar o papel dado por Deus, a aceitar a identidade dada pelo Criador, nosso mundo se colapsa. Não tem outro jeito. Nós entramos em colapso. E aí você pode pensar, mas eu não sou casada, né? Talvez essa palavra não seja. Nós precisamos ser muito cuidadosas com algumas coisas, e eu quero falar isso para vocês. Nosso estado civil não nos torna um tipo inferior de mulher.
O emprego que você tem não te torna um tipo inferior de mulher. A família onde você nasceu, o lugar onde você nasceu, qualquer que seja a situação que você esteja passando, ou a situação da sua família, por mais caótica que seja, isso não te faz um tipo inferior de mulher. A nossa identidade, ela foi revelada na cruz. A nossa identidade não é constituída por aquilo que a gente faz, pelo nosso trabalho árduo, eu conquistei, Não. A nossa identidade, ela é formada no alto. E essa identidade, esse valor que foi nos dado na cruz. Ninguém questiona isso. Então, nós precisamos entender a questão do casamento, porque Deus criou com o propósito de espelhar o relacionamento dele com o seu povo, e assim é que ele deu papel ao homem e à mulher. Mas a mulher que não é casada, ela tem um papel primordial na igreja e na sociedade, porque ela tem o privilégio de cuidar das coisas do Senhor. Lá no Novo Testamento fala, né? A casada, ela está preocupada com como agradar o seu marido, com as coisas desse mundo. A mulher solteira, ela cuida das coisas do Senhor. Às vezes, mulheres casadas querem fazer coisas e elas não dão conta de fazer, porque existem, né, demandas que a vida de casada ou a vida de ter filhos, são demandas que vêm. As mulheres solteiras, e isso não quer dizer que mulheres solteiras são desocupadas, que é outra mentira de Satanás, mas a mulher solteira, ela tem mais disponibilidade para lidar com as coisas do Senhor. Mulheres solteiras têm sido uma bênção na igreja de Deus. E muito cuidado com isso. Quando nós falamos sobre papel das mulheres, a mulher solteira também é uma auxiliadora. Ela é uma grande auxiliadora, quer seja na sua família, na igreja. Esse papel, ele é da mulher. Ele é muito forte na mulher. O fato de Deus criar o casamento para expressar o seu relacionamento com a igreja não significa que todo mundo vai se casar. Não significa que Deus fez todo mundo para se casar, porque Ele não fez todo mundo para se casar. E nós precisamos entender isso para que nós não coloquemos fardos nos ombros dos nossos irmãos. O casamento é uma bênção? É uma bênção. Mas ser solteira também é uma bênção. Cada mulher, na sua condição, pode ser uma bênção nas mãos de Deus. E o fato de você ser casada ou solteira não te faz um tipo diferente de mulher. Um tipo mais especial, ou não tem nada a ver. Estado civil não mostra o nosso valor. E uma coisa muito importante que nós precisamos também aprender, eu não quero deixar passar disso. Solteirice não é um estado de espera. Não é aquele estado intermediário. Eu ainda não casei. Não. Isso é muito importante para casadas entenderem e para solteiras entenderem. Você está solteira? Então não fica naquele estado, eu não sei ainda o que vai ser da minha vida, eu ainda estou solteira. Não, não é um estado de espera, é o seu estado naquele momento. E esse estado precisa ser vivido para a glória de Deus. Intensamente para a glória de Deus. Nada da gente ficar esperando alguma coisa acontecer. Não, nesse momento você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Se você já não é casada por algum motivo, né, eu me lembro de uma amiga que falou assim, eu não nasci para ser divorciada, ela estava indignada ainda no início. Eu falei, quem foi que nasceu para ser divorciada? Ninguém pensa um dia, eu vou casar e um dia eu vou ser divorciada. Mas acontece, nós estamos num mundo caído e nós precisamos ser misericordiosas quando nós atribuímos valor a um tipo específico de mulher. Nós precisamos ser muito cuidadosas. Uma das belezas que eu vejo na Bíblia é que a Bíblia é cheia de histórias. Histórias de mulheres. Mulheres de todas as formas. Isso é bonito de ver na Bíblia. Não foi por acaso. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê uma senhora muito pobrezinha que deu tudo o que tinha. Um dinheiro que era insignificante para os homens, mas foi de grande valor para o Senhor. Nós vemos uma mulher que passou a vida toda sofrendo com fluxo de sangue, vivendo à margem da sociedade, porque estava sempre no estado impura, não podia participar das solenidades. Uma mulher que conviveu com uma doença por tantos anos. Nós vemos mulheres de alta posição que sustentaram a obra missionária. Nós vemos mulheres fortes. Abigail é uma das minhas heroínas da fé. Abigail foi uma mulher incrível, uma mulher forte, de boa posição social, uma mulher de muitas posses, inteligente,
bonita, mas que tinha um péssimo casamento. Era casada com um homem mau. A Bíblia diz que Abigail era casada com um homem mau. E ainda assim, que mulher que exalou sabedoria. A viúva de Sarepta, que criou seu filho sozinha, com tanta dificuldade. Nós temos mulheres de todas as formas na Bíblia. Então, não importa qual seja a sua realidade, o que nós vemos nessas mulheres na Bíblia, quando a gente olha para todas essas histórias, nós vemos uma coisa em comum. Essas mulheres temiam ao Senhor. Não importava seu estado civil, não importava de que classe social elas eram, o tipo de trabalho que elas tinham, elas foram tementes ao Senhor. E todas elas foram modelos de mulher para nós. Todas elas tinham algo a ensinar para nós. Ainda na sua simplicidade, na sua limitação, todas elas têm algo a nos ensinar. Não é diferente com a igreja de Deus hoje. Não é diferente com a gente. Nós somos diferentes. Né? E por que a gente, às vezes, quer colocar a mulher dentro de um quadradinho, né? A feminilidade, a verdadeira mulher, ela tem que ser assim, né? Tem que vestir rosa, ser casada, ter filho. É quase por aí, né? Que a gente anda. Deus criou essa diversidade. Deus não criou um padrão único de mulher. Deus criou uma mulher segundo o coração dele. Ele criou mulheres para louvarem ao nome dele, para adorarem a ele, para serem obedientes a ele. O nosso padrão é a obediência. Isso não, a gente não pode abrir mão. Então, ser mulher segundo o coração de Deus é andar em obediência, assumindo o papel que Deus nos deu. E nós precisamos de ter muita coragem para assumir o papel que Deus nos deu hoje em dia. Porque você falar que você é submissa ao seu marido, você pode ser apedrejada na rua. Mas, se eu posso deixar uma mensagem para vocês, não diminuam o padrão. O padrão de Deus é alto. O padrão da Bíblia é alto. E é esse é o nosso padrão. Às vezes a gente acha que a gente está muito bem quando a gente olha para a nossa irmã. Quando a gente olha para aquela família, a gente acha, eu estou indo muito bem. Eles não são padrão para nós. Nosso padrão é Cristo. É para Ele que a gente tem que olhar. Se você quer se comparar com alguém, se compare com o Senhor. Nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Cheias da palavra. E eu quero, para finalizar, eu gosto muito de lembrar da história dos fariseus, porque os fariseus, eles foram um grupo extremamente acusado por Jesus, né? Mas quando os fariseus, quando esse movimento, né, quando escrever, eles acabavam decorando a lei. E esse grupo, eles tinham a intenção de resgatar esses valores, resgatar a palavra de Deus, resgatar, né, o culto ao Senhor. Mas eles se tornaram tão incautos. Eles fizeram da própria lei um Deus. Tão zelosos que esse zelo se tornou um ídolo na vida deles. Então, se a lei dizia que sábado é o dia do descanso, eles queriam dizer quantos passos você podia dar no sábado. Eles acrescentavam, né, várias regras a essa lei. E chegaram ao ponto de se tornarem desprezíveis e afastarem pessoas do Senhor. Ao ponto de Jesus falar, olha, vocês podem obedecer, obedecem tudo o que eles ensinam, mas não fazem o que eles fazem. Porque o que eles fazem é colocar fardos nos ombros dos outros que nem eles mesmos estão dispostos a carregar. Eles só fazem isso para ser vistos pelos homens. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas umas com as outras. A gente quer definir qual que é o jeito certo de mulher, qual é o tipo certo de mulher. E aí a gente começa... Porque você não casou ainda. Vai casar quando? Você vai colocar seu filho na creche? Não vai colocar seu filho na creche? Você vai trabalhar fora? Você não vai trabalhar fora? E aí a gente começa a criar um peso que nem a gente dá conta. Nós já estamos no mundo caído. De fardos nós já estamos muito bem, obrigada. A gente não precisa de mais. E nós precisamos ter sabedoria para não colocarmos mais fardos nos ombros das nossas irmãs, como os fariseus faziam. Isso é farisaísmo puro. Então, muito cuidado quando você achar que para ser uma mulher segundo o coração de Deus,
aquela irmã precisa usar essa roupa ou aquela, precisa trabalhar com isso ou com aquilo, precisa ser muito cuidado. Porque onde a Bíblia se cala, a gente se cala também. E aquilo que a Bíblia fala, a gente carimba embaixo. A gente não desce o padrão. Que sejamos mulheres segundo o coração de Deus. Não vamos ter medo dos papéis que nos foram dados. O que a Bíblia nos ensina é perfeito. Tudo o que o diabo faz é manchar aquilo que Deus criou. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, o nosso árbitro. É ela, é só ela que diz onde a gente se cala e onde a gente fala. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, que Deus tenha misericórdia de nós. E que jamais você se considere um tipo inferior de mulher. Por estar numa situação mais difícil ou mais feia aos nossos olhos. Para Deus não é assim. Para Deus nós somos mulheres perfeitamente vestidas, puras, limpas, em quem Ele não atribui culpa alguma. Louvado seja o nome do Senhor.